Existem padrões inegáveis que você verá ao observar qualquer pessoa rica. E essas são algumas das principais coisas nas quais eu me concentrei enquanto eu pesquisava sobre a vida de pessoas ricas e também sobre as pessoas pobres e as suas dificuldades. E eu realmente posso resumir isso em duas principais coisas que as pessoas ricas fazem e as pobres simplesmente não fazem. O meu objetivo com esse vídeo é fazer você se questionar e ver o porquê você não está fazendo essas coisas. E eu poderia trazer aqui uma lista com diversas coisas, como se preocupar com o ambiente ou investir o seu dinheiro. Mas eu decidi trazer somente as duas principais coisas, porque se eu passar uma lista aqui para você, você poderia ver várias coisas que você está fazendo errado e você iria querer mudar a sua vida toda e acabaria desistindo e não mudando nada. Então, você só precisa se concentrar nessas duas coisas que eu vou te passar aqui e as outras coisas você vai aprendendo no caminho. A primeira coisa é que as pessoas ricas são pagas com base nos resultados e não no tempo. Eu diria que essa é a coisa que as pessoas pobres mais fazem e as ricas não. As pessoas pobres são pagas pelo tempo e as pessoas ricas são pagas pelos resultados. Você precisa entender que na vida todos estamos de passagem por caminhos diferentes, seja o caminho da carreira, o caminho do estilo de vida, filosofia ou religiões com as quais a gente vive. E isso é incrível, mas você precisa entender que quando se trata da sua carreira, essa é uma daquelas coisas em que mais esforço não significa mais compensação financeira. Muitos fanáticos por autoajuda e gurus, eles dizem, né, aos seus seguidores, você não é rico porque não trabalha o suficiente, coisas assim. E eu não concordo com isso de jeito nenhum, porque tudo que você precisa fazer é olhar para um padeiro. Alguns precisam acordar 3 ou 4 horas da manhã para ir para a padaria, preparar os ingredientes e as massas, para que os primeiros clientes da padaria tenham coisas frescas nas primeiras horas do dia. E muitos padeiros trabalham jornadas de 8 a 12 horas por dia e às vezes até mais, dependendo das necessidades da padaria. E você pode ver no rosto de uma pessoa que ela está no auge do esgotamento. E eu posso dizer honestamente que um padeiro trabalhou muito mais do que a maioria dos milionários que você vê aí na internet, em termos de quão cansativo era o dia de trabalho dele. Mas o principal problema era que ele estava no caminho financeiro que não o pagava com base nos seus resultados. Ele poderia ter sido o melhor funcionário, poderia ter ido além, mas realisticamente o que aconteceria? Talvez ele conseguisse uma pequena promoção, mas o esforço extra não seria traduzido em compensação financeira extra. Portanto, se você quiser algo em que haja uma correlação muito mais direta e conclusiva entre a quantidade de esforço que você coloca e a compensação financeira que você obtém, iniciar um negócio é o melhor lugar para você estar. A minha agência, quando eu comecei quando eu tinha 18 anos, foi a maneira como eu consegui ser remunerado com base nos meus resultados e nos resultados que estava obtendo para os meus clientes. Mas eu entendo que nem todo mundo precisa começar um negócio. Você pode ter que olhar para as funções de que talvez esteja trabalhando em uma empresa, mas estar sendo compensado justamente pelos resultados que traz. Por exemplo, a área de vendas. Se você se juntar a uma empresa que possui uma boa comissão de vendas e uma boa estrutura de vendas, esse é o caminho muito claro para você ganhar 5 dígitos, talvez até mesmo múltiplos 5 dígitos por mês em comissões. Portanto, mesmo se você estiver trabalhando em um emprego, tente encontrar uma empresa em que te recompensa com base nos resultados que você gera e não apenas na quantidade de tempo que você está lá trabalhando. A segunda coisa que as pessoas ricas fazem e as pobres simplesmente não fazem é que as pessoas ricas apenas observam, aprendem e se movem em silêncio. A maioria das vezes as pessoas pobres acham que sabem tudo e querem gritar sua opinião no topo dos seus pulmões. As pessoas ricas entendem que a maneira como você faz uma coisa é a maneira como você faz tudo. Eles não veem alguém falando sobre a importância do sono, da nutrição, da autoimagem, da autoidentidade e perguntam o que diabos isso tem a ver com ganhar dinheiro. Eles entendem que os dois estão relacionados. Já as pessoas pobres sempre querem deixar o mundo todo sabendo das suas reclamações sobre a política, sobre os esportes, o preço da gasolina, sobre tudo que for, ao invés delas serem humildes e reconhecer que elas sabem pouco e têm muito a aprender. Já as pessoas ricas estão sempre aprendendo, elas usam seu tempo para fazer perguntas, ouvir, ler livros, implementar o que aprenderam, por isso elas simplesmente não têm tempo para criticar os outros ou sequer dar atenção para quem está criticando os outros. Os ricos sabem que a sua renda só pode crescer à medida que o seu conhecimento cresce, enquanto as pessoas pobres acreditam que já passaram por tudo e por isso qualquer conhecimento que você se dispõe a agregar a elas simplesmente não funciona. Mas a verdade é que se o conhecimento que elas têm valesse alguma coisa, elas não estariam na mesma situação que elas estão hoje.
E como eu disse, eu poderia reunir uma lista com diversas coisas que você precisa mudar, que os ricos fazem. Se você quer se tornar rico, você pode modelar essas coisas e fazer também, né? Mas eu acredito que essas duas são as principais coisas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Eu estou ansioso para ler todos os seus comentários e a gente se vê no próximo vídeo. E a propósito, eu reuni as duas principais coisas que os ricos fazem e os pobres não. Mas na sua opinião, quais são algumas coisas que as pessoas ricas fazem e as pobres simplesmente não fazem? Deixa aqui nos comentários.